sobre a providência divina. Por que muitas coisas saem mal para homens bons? Nenhum mal pode suceder a um homem bom. Os contrários não se podem combinar. Assim como tantos rios, tantas chuvas das nuvens, tantas fontes termais, não alteram o sabor do mar, na verdade, não o amolecem. Assim também, a pressão da adversidade não afeta a mente de um homem valente, pois a mente de um homem valente mantém seu equilíbrio e joga sua própria compleição sobre tudo o que se passa, porque é mais poderosa do que qualquer circunstância externa. Não digo que ele não as sinta, mas que as conquiste, e que, às vezes, com calma e providência, se eleve superior aos seus ataques, considerando todas as desgraças como exercícios para sua própria firmeza. Mas quem é aquele que, desde que seja homem e tenha honrada ambição, não anseia pelo devido emprego e não está ansioso por cumprir seu dever, apesar do perigo? Existe algum homem trabalhador a quem a ociosidade não seja um castigo? Vemos os atletas que se dedicam apenas ao treino da força corporal, se envolvem em competições com o mais forte dos homens e insistem para que aqueles que os treinam para a arena, ao praticarem com eles, ponham toda a sua força para fora. Sofrem golpes e maus tratos e, se não conseguem encontrar uma única pessoa que seja seu par, se envolvem com vários ao mesmo tempo. Sua força e coragem definham sem um antagonista. Eles só podem provar o quanto são grandes e poderosos se provarem o quanto podem tolerar sofrimento. Você deve saber que os homens bons devem agir da mesma maneira, de modo a não temer problemas e dificuldades, nem lamentar seu duro destino, tomar em boa parte o que quer que lhes suceda e forçá-lo a tornar-se uma bênção para eles. Não importa o que você suporta, mas como o suporta. Não vê como os pais e as mães se entregam aos filhos de maneira diferente? Como os primeiros os exortam a cumprir suas tarefas e não toleram que fiquem ociosos mesmo nos feriados, e os exercitam até transpirarem e, às vezes, até derramarem lágrimas, enquanto suas mães querem abraçá-los no colo e mantê-los fora do sol, e nunca desejam que se aborreçam, ou que chorem, ou que trabalhem. Deus tem uma mente paterna para com os homens bons e os ama em espírito de homem. Que eles, diz ele, sejam exercitados por trabalhos, sofrimentos e perdas, para que adquiram verdadeira força. Aqueles que são sorteados com comodidade quebram-se não só com o trabalho, mas com o mero movimento e pelo seu próprio peso. A prosperidade ininterrupta não pode suportar um único golpe, mas aquele que tem travado uma luta incessante com seus infortúnios ganhou uma pele mais grossa pelos seus sofrimentos, não cede a qualquer desastre e, mesmo que caia, ainda luta de joelhos. Você se admira que Deus, que tanto ama os bons, que os quereria fazer alcançar a mais alta bondade e a proeminência, nomeie a fortuna para ser seu adversário? Não me surpreende que os deuses, às vezes, tenham o desejo de contemplar grandes homens lutando contra alguma desgraça. Às vezes, nos alegramos quando um jovem de firme coragem enfrenta com sua lança a besta selvagem que o ataca, ou quando se depara com o ataque de um leão sem vacilar, e quanto mais eminente é o homem que age assim, tanto mais atraente é a vista. No entanto, não são questões que possam atrair a atenção dos deuses, mas meros passatempos e desvios da frivolidade humana. Eis uma visão digna de ser vista por um Deus interessado em sua própria obra. Eis um par digno de um Deus, um homem corajoso e de má fortuna, especialmente se ele próprio deu o desafio. Não sei que espetáculo mais nobre Júpiter poderia encontrar na Terra se ali voltasse os olhos do que o de Catão, depois de seu partido ter sido derrotado mais de uma vez, ainda em pé, em meio às ruínas da República.
Ele disse: E se todos caíssem no poder de um só homem, se a terra fosse guardada por suas legiões, o mar por suas esquadras, ainda que os soldados de César estivessem ao lado do portão da cidade, Catão tem uma saída. Com uma mão abrirá um amplo caminho para a liberdade. Sua espada, que ele suportou sem manchar pela vergonha e inocente do crime, mesmo em uma guerra civil, ainda fará boas e nobres obras. Dará a Catão aquela liberdade que não pôde dar ao seu país. Comece, minha alma, a obra que há tanto tempo você tem contemplado, afaste-se do mundo dos homens. Já Petreio e Juba se encontraram e caíram, cada um morto pela mão do outro, um corajoso e nobre pacto com o destino, mas nenhum só é digno da minha grandeza. É tão vergonhoso para Catão suplicar a morte pela mão de qualquer um, como seria para ele suplicar a sua vida. É claro para mim que os deuses devem ter olhado com grande alegria, enquanto aquele homem, o seu mais impiedoso vingador, pensava na segurança dos outros e arranjava a fuga dos que partiam, enquanto mesmo na sua última noite ele prosseguia seus estudos, enquanto empunhava a espada em seu peito sagrado, enquanto rasgava seus sinais vitais e punha sua mão sobre aquela vida santíssima que não era digna de ser contaminada pelo aço. Essa, estou inclinado a pensar, foi a razão de sua ferida não ter sido bem dirigida e mortal. Os deuses não se contentaram em ver Catão morrer uma vez. Sua coragem foi mantida em ação e convocada para o palco para que se mostrasse num papel mais difícil, pois precisa de uma mente superior para voltar uma segunda vez à morte. Como poderiam deixar de ver o aluno com interesse ao deixar sua vida por uma partida tão nobre e memorável? Os homens são elevados ao nível dos deuses por uma morte que é admirada até mesmo por aqueles que os temem.